E aí, galerinha? Companheiros da quarentena! E aí? Como tá todo mundo bem? Vivendo nessa quarentena deliciosa que nós estamos vivendo? Não. Ninguém tá... Quarentena nunca é bom, né? Vírus nunca vai ser bom. Nunca devemos dar gratidão a nenhum vírus, né? Nessa vida. Né? Nada que tire a vida de outras pessoas, de outros seres, destrua, né? Que acabe com a vida, não deve ser grato. Não deve ter gratidão a nada que tire vidas. Beleza? Beleza. Estou sem máscara, porque senão não dá pra falar. Porque com a máscara ninguém vai escutar nada do que eu tô querendo falar. Então, mas estou isolada dentro de um carro com todos os vidros fechados. Então, é totalmente fora do da do potencial contaminador, né, do vírus, né, e do potencial até mesmo meu de contaminar outras pessoas, né, pelo vírus. Mas estou aqui para deixar esse vídeo de registro para, né, as futuras gerações que vão estudar na história, nos livros de história. 2020. Sim, gente. Imagina, na hora que as pessoas, né, as crianças pegarem o livro, vai estar lá, né, o 2020, né, olha que bacana, né, 2020, que teve, né, com um vírus que surgiu, né, em 2019, final de 2019, e aí vai estar lá, né, que a grande pandemia que aconteceu em 2020, 102 anos depois de uma outra pandemia que foi a gripe espanhola. E duas pandemias causadas por quem? Por vírus. Pois é, um que foi gripe espanhola foi o vírus influenza e agora é o coronavírus, né? Uma variação, né, de coronavírus, uma mutação do coronavírus que causou tudo isso que nós estamos vivendo hoje. E estamos vivendo sim uma pandemia, um isolamento social que pede um distanciamento entre as pessoas, utilização de equipamentos de proteção, como máscaras, inclusive tá tendo assim, né, uma coisa que eu achei até bem interessante, que foi o investimento, né, de algumas pessoas que tinham condição de costurar, mas de fazerem máscaras, né? E tá virando até tipo um negócio, né? Um mercado, né? De vendas de máscaras, né? E o que tá ajudando até bastante gente a conseguir uma renda, né? Então é bem bacana essa iniciativa, né? E a gente tá vivendo, né? Quem tá podendo tá ficando em casa. E o que está aberto são, né, aberto assim mesmo, né, para livre acesso, os estabelecimentos mais essenciais. Apesar de que tem lojas sim abrindo, mas num esquema em que a pessoa chega na porta e tem uma barreira que impede a pessoa de entrar dentro da loja, a pessoa pede o que ela quer, a pessoa vai lá, pega e dá para ela. Aí isso tá acontecendo, tá. Não, a gente não tem que tapar o sol com a peneira que tá assim. Tem bastante loja fechada? Tem. Mas tem lojas fazendo isso? Tem também. Mas, né, independente disso, né, a gente tá vivendo essa questão do isolamento, apesar de justamente, né, por essas questões que a gente tá vendo que nem todo mundo tá respeitando, né, o isolamento, a gente tá vendo que nos lugares que teve um surto muito grande da epidemia, não chegou nem a 60%, né, de pessoas em casa, né, por exemplo, São Paulo não chegou
E São Paulo é tipo o grande epicentro. Agora não é mais tanto, porque agora agora é Manaus, né? E o Pará também tá começando ali, né? Essa área, né? No Amazonas e Pará, né? O norte ali. Tá começando a ser bem afetado justamente por questão disso, né? De ter ignorado um pouco essa questão do isolamento. As pessoas continuaram a vida e rolou uma contaminação muito grande e agora a gente tá vendo as consequências dessa contaminação. Inclusive, a gente tá vendo uma outra consequência que é justamente a falta de testes para comprovar se todo mundo que está morrendo ou que está doente no hospital realmente tem o vírus ou não. Isso está acontecendo. Então, tá tendo muita subnotificação. Então, os números que a gente sabe que existe um grande número de pessoas que estão no hospital doente, que às vezes estão sendo declaradas como somente uma infecção respiratória, porque não tem testes ou, né, por outro motivo, e a pessoa às vezes vai a falecer e aí aconteceu a cremação em alguns lugares que não tem mais espaço para enterrar, ou então enterro com o caixão fechado e às vezes não faz exame. Então, porque às vezes não tem mesmo teste, aí não tem jeito de fazer o exame, não dá para saber se aquela pessoa morreu do próprio vírus ou se morreu por uma pneumonia, né, uma infecção respiratória. Então, a gente está tendo um boom de doenças respiratórias, isso é fato. Isso é fato. Que está levando a consumir muitas UTIs, porque a UTI tem um equipamento que é o respirador, né? Que é importante para quem está com uma queda da saturação de oxigênio. Então, a pessoa que está caindo o nível de oxigênio no sangue, ela precisa respirar, e aí tá vindo uma infecção junto que não está ajudando, porque o vírus está corroborando para isso. Então, o único jeito dessa pessoa conseguir respirar e se recuperar é numa UTI com respirador, nesses casos mais graves, né, da infecção. Porque essa infecção é mais concentrada, né, no nível respiratório. E propicia muito mais infecções secundárias, bacterianas, né, e acaba uma pneumonia sendo favorecida, né, tem um colapso, né, do sistema respiratório da pessoa. Aí nós estamos vivendo esse processo, né? Agora nós temos algumas vantagens com relação à gripe espanhola, né? Que naquela época teve também uma boa negligência também que levou essas mortes, inclusive, né? O nosso caso agora do coronavírus foi o primeiro país, né? Que meio que originou o surto, né? Que é onde aconteceu a mutação do vírus, foi na China. A China reconheceu a infecção e noticiou o que estava acontecendo, né, dentro do território deles. No caso da gripe espanhola não foi assim, né? Gripe espanhola, apesar do nome que ela tem, ela na verdade começou nos Estados Unidos, na época da Primeira Guerra Mundial. E com muito trânsito de soldados de país para país, e os Estados Unidos não noticiou que estava tendo um surto, né, uma epidemia, às vezes estava em pequena proporção, dentro do país deles com um novo vírus. Não noticiou. Até na época, provavelmente não se tinha muito noção de que era realmente o vírus, o que era, né, na época, mas mesmo assim não noticiou que uma nova doença surgiu. E foi os soldados, né, pra guerra e tudo mais, aí foi se propagando o vírus através disso. E aí o que aconteceu? Chegou na Europa esse vírus. Aí, quando chegou na Europa, atingiu a Espanha. A Espanha, percebendo que estava acontecendo uma doença, né? Alguma coisa vai acontecendo. Tinha muita gente no hospital com os mesmos sintomas, né? Então percebeu, não, tem alguma doença que tá igual, um padrão igual. Então temos uma nova infecção. A Espanha noticiou. Então por isso que ela chama gripe espanhola. Mas ela não é originária da Espanha. Ela foi originária dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não reconheceu que estava acontecendo doença lá. Quem reconheceu, quem noticiou foi a Espanha.
Então, nesse caso do corona foi diferente. Própria China noticiou a existência da doença, né? Dessa doença que estava cometendo várias pessoas com o mesmo sintoma, né? Então, por isso que a gente enquadra, né, como infecção, uma doença mais bem notificada, porque tem justamente essa questão de identificação dos mesmos sintomas em várias pessoas, né? Então a gente não isola essa doença, né? Não é uma doença isolada mais. Agora a gente vê que é uma doença de grupo, né? Porque vários sintomas estão iguais. E pensando nisso, né? Na época da gripe espanhola, a propagação foi pelos navios, né? Era a época da guerra, né? Primeira Guerra Mundial. Então, muitos soldados vinham, né? Inclusive foi por causa disso que chegou no Brasil também. E todo o mundo, né? Foi para a Europa. Agora, no nosso caso foi diferente também. Do corona foi um pouquinho diferente. Porque no caso do corona, a propagação, na verdade, foi pelo transporte das pessoas mesmo, não tinha um conflito. As pessoas realmente saíram da China porque estavam lá por algum motivo, turismo, né? Negócios saíram da China e foram para a Europa, né? Oriente Médio, né? A Ásia, né, para o resto da Ásia, e levaram com eles o vírus. E hoje nós temos a grande facilidade, né, de transporte que favorece, né, essa propagação do vírus rápido, que é o transporte aéreo. Então, o que antes navio fazia, né, igual nas épocas das grandes navegações, quando chegar à América, era meses de viagem de navios para ir de um continente a outro. Avião não. Então, nós temos uma facilidade agora, que é esse meio do transporte aéreo. Que por mais que seja demorado, por mais que a gente tenha viagens longas de 24 horas, nada se compara a barcos, a meio de navegação, ao transporte marítimo, nada se compara. Então, o que facilitou muito a propagação do vírus na nossa realidade agora, 2020, foi a facilidade do transporte aéreo. E a gente tem uma questão também. O vírus, ele é muito fácil de ser contagiado, de contágio, né? É muito fácil de propagar entre as pessoas, né? É um espirro, é uma passada de mão no nariz, aí você contaminou essa superfície aqui, você vai lá e toca numa outra superfície e não higieniza sua mão, o que acontece? O vírus está aqui passando para outra superfície, alguém pega nessa superfície, contaminou. No caso, eu vou até limpar aqui minha mão com álcool gel, aqui que eu tenho. Já que eu peguei no nariz, eu vou limpar minha mão, que é a recomendação. Se você está em casa, lave as mãos direto, porque, mais uma vez, o nosso grande foco de contaminação aqui é as mãos. Espirros, tosse, então por isso que a gente está aderindo à máscara na nossa época agora, né? Porque espirro e tosse, né, são os meios. A fala também, dependendo da situação, você pode também pela fala, né? Porque quando a gente fala, a gente expele um pouco de gotículas de saliva que podem estar contaminadas. Então, nós estamos vivendo esse surto, né, na nossa vida aqui, na nossa realidade hoje. Então, que é bem parecido, né, com a dinâmica que foi a gripe espanhola. Só que a gente tem algumas diferenças, né, que o meio de propagação, né, como é que foi que chegou, né, a todos os países do mundo, que foi um pouco diferente. A gente não tem uma guerra que motivou o trânsito das pessoas, né, foi um trânsito mesmo até mesmo um trânsito motivado até mesmo pela própria doença. Quando chegou a notificação, né, e algumas pessoas viram que estava tendo mortes, as pessoas saíram daqueles países e foram para outros, aí para os seus países de origem, né. Aí que foi levando, né, carreando consigo o vírus, né, mas eu não tô doente, mas você carregou o vírus. Então você levou o vírus com você. Então, porque
o vírus, né, como todo o vírus que existe, ele tem um tempo de incubação, né? Você não pega o vírus hoje e já fica doente no outro dia, não. No mesmo minuto, né, digamos assim. Ele tem um período para ele se instalar dentro do organismo, o nosso sistema imunológico perceber que ele se instalou e que ele começou a sua replicação. Aí sim nós vamos sofrer os sintomas dessa viremia. Então, nesse período que você está ali, né, com eles ainda sem imperceptível, né, ao sistema imune e sem causar grandes efeitos, você está propagando ele. Até mesmo porque se você se contaminou com a mão, né, a sua mão que está contaminada pode contaminar outros, né? Então, temos esse probleminha, esse lindo probleminha, né, aqui com relação aos vírus, né? De modo geral, né? Tem esse tempo, essa escala que a gente está transmitindo sem estar doente, né? E foi o que favoreceu. Muitas pessoas achavam que não estavam doentes e foram embora. E espalhar